Vamos lá, ó. Quem quiser anunciar no canal tá aqui, deixa o like. Antes de você começar a ver o vídeo, deixa o like. Depois, se tu não gostar, você tira, tá? Vamos lá. O Renato Augusto. Eu tenho informações importantes sobre o Renato. O Renato, ontem, vocês sabem, mais uma vez deu um susto, né, na torcida corintiana, causou tristeza, porque o Renato, você olha para ele, você vê que é um gentleman, né, cara? Um cara educado, um cara guerreiro. Você vê? Você nunca vai ver o Luan dar aqueles socos no chão, assim, ó. Cafezeiro, meu irmão, cafezeiro. Vou mandar um café pro Renato Augusto, entendeu? O Luan se machucar e sai assim, ó. Entendeu? O Luan se machucar e sai de boa, assim, ó. Vou tirar uma hora. Vou ficar fora. O Renato Augusto. Entendeu? Olha o Jefferson aqui, novo membro do canal. Tamo junto, meu querido Jefferson. Gente, tá aqui, ó. O QR Code tá aqui do meu lado e também no link na descrição para você ser membro. Faça como o Jefferson Alves aí, todos, né? Eu tenho colocado muita gente nova aí no clube de membros. Muito obrigado, viu? Vocês gostam, né? O Luan lesionando. Enfim, o Renato Augusto, velho. Agora eu sou cafezeiro. Boa, Jefferson. Tamo junto, velho. O Renato sofreu a lesão no joelho, aquela pisada que ele deu. Vai fazer muita falta ao Corinthians, porque queira ou não, vai desfalcar o timão, tá? Eu conversei com fontes hoje para saber o que está acontecendo com o Renato. Ontem ele saiu, né, dizendo que não deve ser ligamento. Foi uma notícia boa, tá? Informações que eu recebi, né? Ele faz exames neste sábado, essa vocês, né, já sabem. A maioria, né, já sabe sobre isso, tá? Que ele vai fazer exames nesse sábado, mas eu estou pegando aqui o que a fonte me disse, que é muito importante, tá? O tratamento que o Renato Augusto fez, ele estava com um problema, ele sofreu uma torção no joelho e estava tratando, né, que foi contra o Santo André, e estava tratando uma lesão no ligamento colateral medial, tá, do joelho direito. Qual é o problema? O problema é que esse tratamento que se faz, o medial, não é um caso cirúrgico, mas é um tratamento convencional que é chato, tá? Fontes no Corinthians me falaram isso, é um tratamento chato, Samir. E é devagar. O Renato, ele ficou fora dos campos 32 dias, tá? O Corinthians ficou fora dos campos 26 dias. Desde que ele sofreu a lesão contra o Santo André, o Renato voltou, desses, né, 32 dias, 22 ele treinou no campo. Ele ficou 10 dias em tratamento. Foram 10 dias de tratamento intensos, né? Esse tratamento convencional, sem cirurgia. E ele ficou 10 dias. 22 dias ele treinou no campo dos 26 do Corinthians, tá? Então é uma matemática aí que eu estou passando para vocês o que me passaram. A primeira consulta que ele fez, amanhã vai ter os exames, amanhã vão definir, não dá para descartar nada, né? Amanhã não, né? Neste sábado, né? O nosso querido Renato Augusto, primeiro, o Corinthians, dentro do Corinthians, está certo de que não é o mesmo lugar, tá? Não é uma torção no colateral, no medial, né, do joelho direito. Não é. Aconteceu algo diferente, algo novo, tá? Isso pode ser menisco, né? Pode ser menisco, tá? Mas não é a mesma lesão de ontem, o Corinthians descarta isso. A notícia, que por enquanto é boa, mas é por experiência, que não o Renato tá com muitas dores, tá? Mas não há inchaço. Até hoje, um pouco antes de eu gravar o Blend e depois vir aqui para fazer esse programa ao vivo, o Renato Augusto não tinha inchaço no joelho. E ligamento cruzado, que é o maior medo de todos, em 2 horas, dizem que fica enorme. Entendeu?
Isso especialistas falando, pessoal que está aí, que pode ter sofrido já não precisa ser jogador, lesão de ligamento, pode falar isso também para a gente. Então, eu estou com informações muito boas sobre o assunto. O fato de não ter o inchaço é uma esperança muito boa. Por quê, gente? Porque uma fonte do Corinthians me disse o seguinte, velho, se o Renato passar por uma cirurgia de ligamento cruzado com mais de 35 anos, velho, vai ser difícil ele voltar. Entendeu? Vai ser difícil. Então a torcida no Corinthians é muito grande, até pelo Renato ser um cara de um caráter excepcional, além de ser um craque, não é? A torcida é muito grande, tá? Se fosse ligamento do joelho, viraria uma bola, diz José Júnior. Enfim, estou vendo aqui as opiniões de vocês também, tá? Sobre o assunto, tá bom? Quando rompi o ligamento, meia hora depois, tinha o tamanho de 2 joelhos, o Vitor Hugo, tá vendo? Ó o Brendo, ó. Eu sofri ligamento cruzado, no outro dia meu joelho tava uma bola. Você vê como as informações que a gente traz aqui, né, são informações sempre verdadeiras, sinceras, né, velho? Imagina alguém falar, não, Samir, não. Então, assim, essa é a notícia boa, o joelho dele não tá inchado. Acho que ninguém deu isso, tá? Tô passando isso para vocês, que é uma informação importantíssima, tá? Então, assim, existe agora a grande esperança de não ser cruzado. Só que também, gente, não dá para descartar nada, né? Vai saber. Porque o que me falaram é que depende da idade, do histórico, cada um reage de uma forma. Então não dá para a gente cravar nada até sair o resultado do exame. Eu vou tentar trazer para vocês em primeira mão, tá? Porque se não der nada grave com o Renato Augusto, é a mesma coisa que anunciar um reforço, gente. Porque achar um Renato Augusto por aí não é fácil, não. Entendeu? Não é fácil, tá? Vem minha opinião que eu dei ontem aqui. Fiquei até nervoso com essa questão do Renato, porque começaram já a falar nas redes sociais que o Renato é jogador, que o Renato já, enfim, é canela de vidro, essas coisas assim desrespeitosas. Cara, eu escrevi na minha coluna no UOL e também gravei aqui no canal e falei ao vivo ontem no pós-jogo, né, sempre em primeira mão aqui, falei no pós-jogo aqui, algo que a gente tem que colocar na balança. Eu não estou culpando o Fernando Lázaro e nenhum técnico do Corinthians pelas lesões do Renato. Poxa, mas hoje teve um amigo que me acompanhou ontem aqui falando isso. Cadê ele? Me mandou algo bem legal aqui do Ancelotti, ó. O Ancelotti foi o Guilherme que me mandou. O Ancelotti diz o seguinte, abre aspas, o bom treinador é aquele que adapta o jogo às características dos jogadores. Se tem o Modric ou o Kroos, não posso esperar pressionar muito. Vou dar um exemplo. Se tem o Cristiano Ronaldo na frente, estudo com afinco como levar a bola até ele. Outro exemplo. No Real tem o Vinícius, que eu tenho um motorzinho debaixo dos pés. Eu seria um incapaz se não usasse o contra-ataque. Vejo treinadores que acham que o futebol é uma ciência, mas para mim é o jogo mais simples do mundo. Você joga e se adapta de acordo com o que tem. Sensacional. Vou bater palma para o Ancelotti, esse bando de Zé Ruela, que é uma ciência, que fala difícil. E não tem capacidade, sabedoria. Eu não consigo manter sabe, eu não consigo ficar calmo quando eu falo desse assunto. Cara, o Renato se lesionou ontem, gente, no campo de defesa do Corinthians. Torcida corintiana, escuta o que eu tô falando. O Renato se lesionou ontem quase na lateral esquerda do Corinthians, velho. Não é o lugar dele ali, pelo amor de Deus. Sabe quando vão aprender isso? Nunca, porque são arrogantes, soberbos, acham que eu e você não entendemos nada de bola. Cara, olha o que o Ancelotti falou aqui. Cara, você tem um Renato Augusto, eu falei isso ontem, isso aqui foi o Guilherme que me mandou, um abraço pro Guilherme lá no Instagram, porque me assistiu ontem revoltado com a situação, entendeu? Cara, eu acho que a gente entende um pouquinho de bola, porque eu converso com treinadores, tem treinador bom ainda por aí. Caio Couto bateu o final de Taça Rio no Rio, era nosso comentário, saiu do canal Café do Setorista, né?
virou técnico do Audax do Rio e está na final com o Botafogo da Taça Rio, levou o Audax para a Copa do Brasil, enfim, classificou, já fez história já, né, com o Audax, nunca tinha conseguido tanto que conseguiu lá no Rio. A gente entende um pouquinho, tem outros amigos treinadores que falam, Samir, você tem 10 jogadores na linha, cara, se você tem 2 craques, dá menos poder de marcação para esses 2 lá na frente. Os outros 9 marcam mais, porque esses 2 vão decidir o jogo para você. E eles têm que estar descansados no segundo tempo. Tem jogador que no segundo tempo está morto, não consegue fazer nada. Pô, velho, sacanagem, sabe? Renato Augusto, desde que voltou para o Corinthians, Silvinho põe um cara lá na lateral, lá atrás. Vitor Pereira, ele virou o volante da esquerda. Ontem, 2 linhas de 4, o Renato Augusto saiu aberto da esquerda. Pô, se é no Real Madrid, é o Vinícius Júnior, motorzinho, igual o Ancelotti falou aqui, sabe? Eu não aceito isso, velho. Eu discuto isso com qualquer um, velho. Eu vou até o fim, meu irmão. Quebra o pau, entendeu? Se a gente estiver numa mesa aí tomando um café, eu dou tapa na mesa, café para tudo quanto é lado, mas não dou o braço a torcer. Para mim, Renato Augusto sempre foi sacrificado e mal utilizado no Corinthians desde que ele retornou. Ele tem que ser num 4-2-3-1, jogar atrás do Yuri Alberto, sem muita liberdade sem muita obrigação de marcar. Ou vocês acham que o Ganso, esse tipo de jogador hoje em dia, o Romário ficava correndo atrás de lateral? Ah, dá um tempo. Um monte de gente que falta sabedoria no futebol. Essa é a verdade, tá?